todos, mais uma vez. Eu gostaria de ministrar hoje sobre pecado, que é algo que algumas pessoas têm, tá bom? Né? Nem todo mundo tem pecado, mas só algumas. Eu me incluo nessas pessoas que têm pecados. E aí eu queria falar sobre a alma pecadora. E geralmente a gente associa o pecado com uma prática somente. Por exemplo, eu vi um celular na cadeira, vou lá, pego, ponho no bolso, levo embora. Ah, eu roubei o celular de alguém. Isso é um pecado. Porém, a grande sacada e a grande dificuldade onde nós não percebemos é que o pecado ele existe muito antes do ato em si. O ato é a parte final da realização. E a Bíblia vai descrever que muitas vezes não, que o pecado ele gera, ele é como se fosse uma semente, ele é plantado, germinado, regado na nossa mente e no nosso coração, para que um dia ele dê fruto, e esse fruto é a consequência final em si. E aí eu escolhi essa mensagem, alma pecadora, porque eu acho que todos nós precisamos sempre fazer uma reflexão a respeito da nossa vida, da nossa alma, do nosso comportamento para com Deus. E eu escolhi um salmo de Davi. Davi, ele é para quem não conhece a história dele, Davi ele foi um dos fundadores ali, junto com Saul, no posterior a Saul, um dos fundadores da nação de Israel. E Davi ele é considerado o grande rei da nação de Israel. Davi, ele era um guerreiro fantástico, um general, um estrategista e foi um rei. Mas, acima de tudo, Davi era um homem com falhas, assim como eu e você. Eu e você temos muitas falhas que muitas vezes estão escondidas por detrás das nossas conquistas, por detrás das nossas habilidades, por detrás dos nossos triunfos, por detrás daquela coisa que a gente aprende e passa a vida inteira ouvindo: você venceu na vida. Alguém já ouviu isso? Ou alguém já falou para si mesmo: não, eu vou vencer na vida? O Raul Seixas tem uma música que ele fala, né, justamente ao contrário, né? Ele não quer vencer na vida, ele quer viver. E durante muito tempo eu comecei a pensar o que é vencer na vida. E se você discutir com as pessoas, se você fazer um debate mais amplo, vencer na vida é conquistar bens, seja ele físicos ou algo que você possa consumir, bens de consumo. Isso é vencer na vida. E aí você começa a ampliar essa reflexão e você começa: mas se for só isso, eu não venci. Porque isso passa, isso acaba, isso se perde, isso se vai embora. Se vencer na vida é ter o seu iPhone último que saiu, ano que vem eu já perdi, porque vai sair o 8. E aí vai, e aí por aí vai. Então, o que é vencer na vida? O que é ser esse vencedor? Então, essa é uma das coisas que a gente precisa guardar conosco. Porque o pecado, e essa alma pecadora, essa alma que é em volta de tribulações, de luta, de desejo, de tentações, ela é extremamente afetada diretamente por desejos, por sentimentos extremamente corruptíveis dentro do nosso coração e do nosso ser, que precisam ser tratados. No Salmo 51, esse é um salmo de lamento de Davi, um salmo ali, uma oração. E eu gostaria de dividir a oração de Davi em 4 partes. E ao dividir essa oração de Davi, a gente vamos tentar se colocar na posição de Davi. O Davi, ele escreve esse salmo. Para quem conhece um pouco da Bíblia, o Salmo é o maior livro da Bíblia, com 150, na divisão que foi feita, com 150 capítulos. Atribui-se a Davi mais de 70, ou seja, quase metade da Bíblia, quase metade dos livros de Salmos, foi Davi que fez, o rei Davi. Que ele era um músico, tem toda aquela coisa, tocava harpa lá para o rei Saul, eu preguei bastante sobre Davi aqui. Então, esse era Davi. E quando Davi escreve esse salmo, você vai ver alguns salmos de Davi que ele escreve quando ele está sendo perseguido, quando ele está na caverna, quando ele está em fuga no deserto, quando ele está sendo atacado pelos seus inimigos, quando ele se sente sozinho. Davi, ele faz salmo para todo tipo, para todas as fases emocionais e sentimentais e espirituais de sua vida. E Davi, quando ele escreve o Salmo 51,
é uma fase da vida dele, da qual, quando a gente toma posse, assim, quando a gente entende que a gente chegou nesse nível, é um processo maravilhoso de transformação e conversão. Salmo 51, Davi escreve após quando ele recebe a notícia do profeta Natã, que chega diante dele, você pode ler essa história depois lá em 1 Samuel, que Davi, depois de rei, depois de estabelecido, depois de ter conquistado muitas coisas, depois de ter vencido muitas batalhas, depois de estar bem, depois de ter vencido na vida, sabe assim, eu venci na vida, conquistei o reino, o exército de Israel é invencível, montei o templo do Senhor, venci na vida, tô bem, tô tranquilo. Davi estava nessa posição, ele venceu. Só que aí, um determinado dia, ele vai para a varanda, a Bíblia fala que era o tempo de ele ter saído à guerra, ele não foi, ele deveria estar num lugar, ele já não estava no lugar que ele deveria. Muitas vezes isso acontece comigo e com você, estamos no lugar errado, na hora errada. Então Davi deveria ter ido para a guerra, ele não foi, ficou em casa. Nessa que ele ficou em casa, ele olha pela janela do seu palácio, vê a casa vizinha, uma mulher tomando banho, e ali ele começa o processo de uma alma pecadora. O sentimento, o desejo, aquilo que está lá no livro de Deuteronômio, como Moisés estipula, não adulterarás, aquilo já começa a ser plantado na mente, no coração de Davi. Davi deseja aquela mulher, Davi cria uma série de acontecimentos posteriores para poder ter relações com aquela mulher. Após ter relações com aquela mulher engravida, e o marido dela está na guerra, Davi, desesperado pelo que fez, manda chamar o marido dela e fala, olha, vai ficar com a sua esposa, vai se deitar com a sua esposa, vai ter relações com a sua esposa, para que encobrisse um erro de Davi. Só que tem uma coisa que, assim, quando uma coisa começa errada, a tendência é que termine errado. Um pecado chama outro, que chama outro, que chama outro, e por aí vai. Então Davi, ele identifica-se nisso, ele já adulterou, ele já está mentindo. Agora, o que ele faz? Ah, e detalhe, antes de adulterar, tem um negócio chamado Arca da Aliança, que simbolizava muito forte a presença de Deus. Sabe o que Davi faz? Davi manda tirar a Arca da Aliança da cidade. Davi é mais ou menos assim, eu vou pecar e eu não quero que Deus veja. Amém? Eu não sei se você, crente, já fez aquela coisa assim, Deus, Jesus, vira as costas aí que eu vou pecar um pouquinho aqui agora. Eu já fiz muito isso. Eu já fui tão miserável pecador ao ponto de falar assim, Deus, eu sei que está errado, né? Olha o diálogo de uma mente infernal. Deus, eu sei que está errado, mas o Senhor tem que me perdoar. Eu não estou conseguindo resistir à minha tentação e eu vou vencer, e Deus, me perdoa. E aí você começa, né, numa fase da minha vida que eu falei, nossa, realmente Satanás conseguiu distorcer tudo na minha cabeça e no meu coração. Assim como Davi. Davi falou assim, tirando a arca daqui, afastando a arca daqui, eu posso cometer meu adultério, Deus não está aqui, a presença de Deus não está aqui, eu vou fazer isso. E foi o que aconteceu. Após feito isso, como eu estava contando, ele manda Urias voltar para ter relação com a sua esposa. Ele se recusa, porque ele fala assim, como eu posso ir para minha cama, ficar com a minha esposa, ficar no meu lar, enquanto meus irmãos estão na batalha? Não, não posso, vou ficar de vigia na porta do castelo. E aí Davi fala, não deu certo. Aí Davi tem uma outra ideia do inferno genial. Ele fala, quer saber? Vou mandar esse cara pro campo de batalha, mas agora eu vou colocar ele lá na frente. Sabe aqueles primeiros a morrer? Vou colocar o cara lá. E foi o que ele fez. Ou seja, adulterou com a esposa do cara, não convencido ali da manipulação que ele tentou, não deu certo. O que ele faz? Agora eu mato o cara. E manda o rapaz para frente de batalha, ele morre, logo em seguida ele casa com a esposa do soldado. E segue a vida. Na cabeça de Davi, segue a vida. Vida que segue. Até que um belo dia ele está no seu palácio, lá depois que ele conquistou tudo, chega o profeta. Amém? E diferente de hoje em dia, que profeta muitas vezes só traz palavra boa, palavra que a gente gosta de ouvir, ou em muitos casos, palavra vazia, que não fala nada com nada, mas a gente entende que Deus está falando com a gente. O profeta chegou e contou uma história para Davi. Falou, Davi, tinha um homem, ele só tinha uma ovelhinha,
era tudo que ele tinha, era a coisa mais importante para ele dedicava a vida dele àquilo. E aí do outro lado tinha um fazendeiro que tinha muitas ovelhas, muita riqueza, tinha tudo. E esse fazendeiro foi lá e pegou a única ovelhinha que aquele senhor tinha. Aí Davi, no nosso senso de justiça, encoberto pelo pecado, não, que absurdo. Manda trazer esse cara aqui que eu vou matar ele. Eu vou pegar tudo que é dele e vou dar para aquele que só tinha uma ovelhinha. Aí o profeta, pois bem, rei, esse homem é você. E aí começa a descrever essa história que eu acabei de contar para vocês. Depois dessa tomada de consciência, Davi cai em si. E aí ele escreve esse salmo. Vamos ler. Assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como ísopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exaltarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito instável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. O 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocausto, senão eu te daria. Os sacrifícios que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. E então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém? Isso é um homem rasgando o coração diante de Deus, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua limitação, reconhecendo a sua falha, e ali ele vai fazer um processo de transição de reconhecimento de pecador, aonde ele, no final, ele está pensando no reino, ele está pensando em Sião, ele está pensando em Jerusalém. Mas ele só consegue chegar nesse estágio de pensamento depois que ele passa por todas as etapas. E aí a gente vai tentar entender um pouco essas etapas que Davi passou. E um versículo que eu quero que fique gravado, que é um versículo-chave, é o 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Amém? Isso é muito interessante. Todos nós temos dificuldade em reconhecer os nossos pecados. Sobretudo, aquele pecado do qual a gente muitas vezes não tem noção que ele é um pecado. Isso é muito difícil. Porque o pecado ele não se manifesta somente naquelas coisas, como eu falei, absurdas, de você falar um palavrão, de você roubar algo de alguém. O pecado, ele se manifesta de forma sutil, muitas vezes. Muitas vezes as pessoas confundem o orgulho com a autoestima. E o orgulho, muitas vezes, é um pecado. Não sei se você é esse tipo de pessoa, ou já conviveu com esse tipo de pessoa, mas tem gente que fala assim, tudo que eu tenho, eu falo na cara. Eu sou assim. E o que tem de gente que com essa suposta sinceridade, na verdade, está destilando um sentimento de raiva e de ódio por meio das palavras e esconde por trás da sinceridade,
Porque se realmente tem um coração sincero, sabe que tem coisa que não se deve falar. E por aí vai. Se a gente ficar descrevendo pecados aqui, cada sorriso que um dá, cada um se denuncia. Amém? Quantos pecados são cometidos na relação íntima do casamento? Na agressão verbal, na agressão física, na ausência. Quantas coisas acontecem só num relacionamento que teoricamente é baseado no quê? No amor, não é? Porque ninguém casa sem amor, teoricamente. A gente pensa, né? Hoje em dia, sim, um século passado atrás, no começo, não. Mas hoje em dia, entende-se que as pessoas casam por amor. E quanto de destruição e de pecados estão inseridos ali dentro? Nos nossos negócios. Quantas vezes você, seja o chefe ou seja um trabalhador, numa relação com outro, o quanto você é desonesto, o quanto você é ingrato, o quanto você é injusto, o quanto você comete ali um ato que você acaba perseguindo o outro, você acaba dificultando o caminho do outro. Quantas vezes? Eu não sou muito bom com a gramática, com a língua portuguesa, mas eu tenho vontade de escrever um livro um dia, que o título vai ser assim: Deus, meu vingador particular. Amém? Porque imagina assim, você está num ambiente de trabalho e você tem aquela pessoa, aí a gente já classifica a pessoa do Satanás. Eu sou de Deus e ela é do Satanás. Então aquela pessoa, nossa, ela me persegue, ela fala mal de mim pro chefe, ela faz isso, ela é do demônio, aquela pessoa. Aí beleza, aí a pessoa fez algo pra você, no dia seguinte a pessoa tropeça, cai na escada e quebra a perna. A primeira coisa que você vai falar: tá vendo? Deus fazendo justiça. Se levantou contra mim, olha lá, ó. Tá escrito na Bíblia: não toquei nos meus ungidos. Salmo de Davi, inclusive. Só que aí se você vai lá em Jesus, lá nos evangelhos, você vai ver a história de Deus, você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Esse Deus aí tá meio estranho. Mesmo Deus, no Antigo Testamento, sendo apresentado como um Deus de batalha, um Deus de guerra, você percebe que tem alguma coisa errada. Porque no mundo ideal evangélico, que é só uma ideia muitas vezes, o correto era: eu vou lá, essa pessoa se machucou, eu vou lá, eu vou falar de Deus para ela, eu vou ajudar ela, eu vou pagar, como diz o apóstolo Paulo, pagar o mal com o bem, e vou orar por o meu inimigo, porque a Bíblia fala: ora por aqueles que te perseguem, e aí, em nome de Jesus, aquela pessoa ela vai se converter, ela vai ser minha amiga aqui dentro do trabalho, e a gente vai crescer junto, os dois juntos, sem mais competição. E esse seria o mundo ideal. E aí aquela coisa que muitas das vezes eu já falei aqui, às vezes a gente prega, fala, vive numa coisa que a gente não acredita, viu, gente? E isso precisa ficar muito, muito claro para nós. Tem uma coisa que aconteceu comigo essa semana, e como talvez algumas pessoas aqui não sabem, eu sou pai de gêmeos junto com a Tamires, do Heitor e do Theo. O Theo tá ali com o Marcelo e com a Pri, e o Heitor tá mamando, e dá um trabalhão, o Augusto sabe disso, né? Pai de gêmeos, dá um trabalhão. Você nunca mais vai chegar no horário em lugar nenhum, pelo que eu tô vendo ultimamente. Gente, é difícil. Mas graças a Deus, sou muito feliz. Tem sido uma etapa e um momento terapêutico na minha vida, onde Deus, por meio dos meus filhos, tem falado tanto comigo, assim. E hoje eu sou muito feliz em ser pai e, graças a Deus, estou muito feliz. Essa semana, os meus filhos, eles têm mais ou menos um horário para dormir. Eu e a Tamires está pegando, como não vem com manual de instrução, a gente está aprendendo na raça. E eles dormem entre 9h30 até quase meia-noite. É o período ali que eles vão dormir. Então, tem a primeira fase que eles mamam, ficam meio chatinhos, choram e tal. Aí a gente vai, troca Tamires, agora é Trox. Você sabe, já jogou bolinha de gude? Não tem aquele Trox? Então, aí eu falo: Tamires, Trox. Aí eu devolvo um, pego o outro. Aí a Tamires põe no peito. E aí o outro tá chorando. Aí eu fico lá. Aí quando ele tá chorando, mas tá quase dormindo, eu troco de novo, porque aí vai pro peito e dorme. Aí é a primeira fase. Aí faz a mesma coisa com o outro. Daqui meia hora, 40 minutos, os dois acordam de novo. Só que agora eles acordam com uma intensidade de choro mais forte.
E eles estão muito irritados. Nada que a gente faça acalma eles. Beleza. Aí vai lá todo o processo de novo. Trocas aqui e tal, você e tal. E essa semana teve o Heitor apagou mais rápido. Aí a Tamires falou assim, amor, vou dormir lá no quarto com o Heitor, você fica aí com o Theo. Isso era 10 horas, né? Eu tava assistindo televisão, vendo o jogo, alguma coisa, e com o Theo no colo, né? Porque aí agora ele não quer mais sentar, ele não quer mais deitar, ele quer ficar no colo em pé, quem é pai sabe disso. E eu andando pela casa até dar quase meia-noite. E aí eu comecei a perceber que ele estava olhando muito para a televisão. Então ele dormia, chorava, olhava para a televisão. Dormia, chorava, olhava para a televisão. Aí eu falei, putz, tô assistindo o jogo, mas vou ter que desligar a televisão, né? Aí desliguei a televisão e fiquei andando da casa no escuro. Coloquei um louvor lá e fiquei com o celular no bolso e com ele no colo. E aí ele foi se acalmando. Foi se acalmando, deitou aqui. Aí eu me inclinava todo para ver se ele estava com o olho fechado. Aí quando eu me inclinava, ele levantava a cabeça, olhava para mim. Eu falei, putz. E eu morrendo de sono. E aí a tortura psicológica começa assim, daqui 3 horas eles vão acordar de novo. E trocar de madrugada, mamar de novo. Ai, meu Deus, que hora que eu vou dormir amanhã? Aí, enfim. Só que ele foi se acalmando. Ele dormiu. Aí eu sentei no sofá e fiquei ali ouvindo um louvor e orando. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. Porque o coraçãozinho dele estava batendo, né? E eu comecei a me sentir. E aí Deus começou a falar assim, ó, tá vendo quando você está distraído? Quando você está irritado, quando você está ansioso, quando você está nervoso, quando você está agitado por tudo aí, a primeira coisa que você faz é se afastar de mim. Que é o que ele faz, ele empurra, ele briga comigo, e eu tento trazer para perto, ele empurra, E Deus falou assim é você. Mas quando começa a eliminar as distrações da sua vida, quando começa a eliminar aquilo que não é importante para você, quando começa a tirar de você aquilo que não é naquele momento, não é naquele horário, não é naquela hora que você tem que ver aquilo, você se aquieta. E aí o mais lindo de tudo, o seu coração fica perto do meu. Aí, falei, meu Deus, aí você começa a chorar, você fala, caramba, Deus fala mesmo, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, só que ao mesmo tempo, veio um sentimento muito forte que Deus falou assim, então, quando o seu coração se aproxima do meu, revela o quanto o seu coração é diferente do meu. Porque é óbvio, o coração do meu filho com o meu é totalmente proporcionalmente diferente. E aí eu comecei a meditar nisso. Deus, é verdade, meu coração não é igual ao teu. O próprio Davi fala isso. Deus, dai-me um coração igual ao teu. Deus, dai-me um coração que te louva, que te adora. E aí Deus fala assim, para mim te dar esse coração que te louva, que te adora, começa por um processo de purificação e de transformação e de reconhecimento de pecado. Davi só alcançou esse coração. E aqui mais à frente, ele vai dizer isso. Aqui no versículo... Deixa eu ver onde está aqui, eu tinha anotado, olha. Mas enfim, daqui a pouco a gente acha. Ele vai falar assim, dá-me um coração. Ele pede um coração puro e um espírito reto. Ele quer esse coração igual ao de Deus. E para isso a gente precisa confrontar e superar os nossos pecados. No versículo 3, quando ele faz assim, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue, isso me remete muito ao que acontece lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, quando Caim e Abel, ali após estar no culto, oferecer adoração a Deus, oferecer ali, entregar suas ofertas no altar do Senhor, um tem inveja do outro. E aí Deus fala assim no 7, para Caim, se você fizer o bem, não será aceito? Deus faz uma pergunta. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está falando para Caim ali, assim, olha, o pecado está à sua porta. E ele deseja dominar você. Ele deseja te pegar. E você precisa vencê-lo. Você precisa dominá-lo. Você precisa ser mais forte que ele. Você precisa ir além. No 5 ele vai falar assim, sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe.
E essa questão do pecado é algo bem interessante. Tem um teólogo chamado Wayne Grudem. Ele fala assim: a história do homem, a história da raça humana que se apresenta nas Escrituras, ou a história do homem na Bíblia, é primordialmente a história do homem num estado de pecado e rebelião contra Deus. É do plano redentor de Deus por meio de Jesus para nos salvar e levar o homem de volta a Ele. Essa é a história central que percorre toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Um homem, a história do homem que pecou contra Deus e por iniciativa de Deus, ele cria um plano redentor de resgate e de salvação para mim e para a sua vida. Eu sei que hoje a gente tem diversas formas de acessar o conteúdo evangélico, o conteúdo cristão. Você entra agora no celular, você pode ouvir, baixar, ler qualquer coisa de qualquer pessoa a qualquer momento. Só que se ninguém nunca falou isso para você, ou se isso nunca caiu assim a ficha, saiba que você só teve esse encontro, você só está tendo um encontro com Deus, você só está sendo envolvido nessa coisa chamada igreja, envolvido nesse negócio chamado evangelho, aprendendo cada vez mais sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre Deus, por uma única coisa: para você ser salvo dos seus pecados e morar com o céu. Todo o restante é consequência. Se Deus vai te abençoar, se Deus vai te curar, se Deus vai te fazer um milagre, se Deus vai te abrir portas, seja lá o que Deus faça na minha e na sua vida, isso é secundário. O primordial, e a primeira coisa que nos leva a estar aqui hoje, a primeira coisa que nos motiva a estar aqui hoje, a primeira coisa que faz com que eu e você entreguemos a nossa vida a Jesus, é porque Ele quer nos salvar. E aí entra a problemática: mas salvar do quê, Edinho? Teoricamente eu não faço nada de errado, eu não roubo, não mato, eu pago meus impostos, eu ajudo o próximo, eu dou na caridade, eu não falo mal de ninguém, eu não tenho um problema com ninguém. Um coração que não consegue reconhecer que ainda tem muita coisa para ser transformado. E nós sabemos, no íntimo do nosso coração, você sabe onde precisa mudar, você sabe o que está longe de Deus, você sabe o quanto, assim como meu filho, o quanto estava distraindo ele de se aquietar, de se acomodar. Porque quando ele se aquietou, quando ele ficou quieto no meu peito ali, eu sentei com ele, e ali ele está protegido, ele está aquecido, e ele pode dormir tranquilo, ele pode descansar, porque eu vou cuidar dele. Você e eu pedimos tanta proteção de Deus, tanto cuidado de Deus, pedimos tanto que Deus cuide de nossas vidas, que Deus cuide das nossas coisas, mas pouco a gente consegue se aquietar e ficar nos braços do Pai, e deixar que Ele nos conduza, que Ele nos guarde, que Ele realmente nos proteja, que Ele realmente faça em nós a transformação. No livro de Tiago, também eu não coloquei, mas em Tiago tem uma passagem bem interessante quando ele está tratando de pecado. E ele fala o seguinte: cada um de nós aqui, é tentado pela própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o que mais me assusta é que assim, não existe um pecado que chega e me domina, do nada. Olha, eu entrei e invadi sua vida, não. O pecado ele só acontece na minha vida pelo aquilo que eu começo a desejar no meu coração. Ele começa aqui, na minha mente. É por isso que Jesus faz uma distinção. Ele fala assim, olha, se você olhar para uma mulher e com pensamentos impuros a desejar, você já cometeu adultério. O ato é consequência. O ato é o final. É o que está dizendo aqui, olha, o pecado ele é como se fosse uma semente. Ele é plantado, regado, depois ele dá o fruto. É plantado, regado e depois dá o fruto. E por isso que eu e você temos que pensar, temos que olhar, temos que pedir e clamar pela misericórdia de Deus, porque não é algo que eu e você conseguimos fazer. Porque lembra quando eu falei? Davi ele estava tão bem sucedido, Davi venceu na vida, Davi estava tão seguro, Davi estava tão cheio de coisas ao seu redor, Davi era um homem tão ocupado que ele não conseguia enxergar os pecados horríveis que ele cometeu.
Eu e você muitas vezes estamos cegos pela nossa conquista. Estamos cegos pelo aquilo que Deus nos deu. Se você olhar para a história de Pedro, é uma história linda, maravilhosa. Chega um momento que Deus chama ele de Satanás. Pedro andou sobre as águas, Pedro viu ali a sua companhia de pesca bater todos os recordes em um único dia, tanto peixe que o barco ia afundar. Pedro viu milagres acontecer, Pedro andou com Jesus, Pedro viu moeda sair da boca do peixe, Pedro viu Jesus parar a tempestade, Pedro viu Jesus transformar, multiplicar pães e peixes, Pedro viu tantas coisas. Ele estava tão seguro de si, ele estava tão experiente, Pedro era um crente tão cheio de Deus, tanta coisa, que chegou uma hora que ele falou, não, Jesus, você não vai ser crucificado não, você não vai morrer não. Aí Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Você está cego agora, nesse exato momento, Pedro. As conquistas te cegaram. E isso é muito ruim, né? Tipo, pensar que as conquistas, as vitórias, nos cegam. Nos cegam. Não nos deixa enxergar. Quando você ganha sempre, você não reconhece os erros. É assim, professor? Sempre você ganha, você não consegue saber onde você está errando, não consegue melhorar. Se sempre você ganha. E a gente muitas vezes parece que não, mas a gente está feliz porque a gente ganhou muita coisa. Não é? Você está aqui, você fala, Edinho, não está bem ganhando. Não, mas você ganhou. Se você analisar, você ganhou, tem ganhado muita coisa. Mas a gente precisa agora parar nesse momento e fazer a reflexão. Tá, mas o quanto minhas vitórias estão encobrindo meus pecados? O quanto as minhas vitórias têm levantado um muro na minha frente, onde que eu não consigo mais enxergar. Eu não consigo mais observar a diferença do que é certo e do que é errado. Isso aconteceu com os discípulos, gente. Aconteceu com gente que estava andando do lado de Jesus. Não vai acontecer conosco? Discípulos que andavam com ele, chega uma hora e fala assim, então, deixa eu sentar do seu lado porque eu quero governar junto com você. Eu quero mandar que nem você manda, Jesus. Jesus fala, não, peraí, quem vai sentar à direita e à esquerda é o Pai que vai decidir, não sou eu. E muros começam a se levantar sobre nós. Sei que sou pecador, no 5. Desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Isso tem toda uma explicação teológica sobre isso, como o pecado original, que todos somos pecadores, a Bíblia o Paulo vai dizer, todos somos pecadores, instituídos somos da glória de Deus, todos em Maniqueias vai falar assim, que todos pecaram e todos estão fora da vontade de Deus, e isso sem dúvida é uma verdade aplicável a todos que estamos aqui hoje, que a cada hora da nossa existência, enquanto envolvidos em nossas atividades, cometemos muitos pecados que não são acusados por nossa consciência, porque não as temos visto como coisas erradas em virtude de que estamos estudando a lei de Deus como deveríamos fazer. Quem fala isso é um pastor chamado Charles Spurgeon. Ele fala muito sobre isso, de que os pecados eles são, sobretudo aqueles que eu não consigo enxergar. Eu estou tão envolvido com a lei, eu estou tão envolvido com as coisas de Deus, eu estou tão envolvido com o rito, com a liturgia, com a dinâmica de igreja, de tantas outras coisas, que eu não consigo perceber que o meu pecado está ali na minha cara. E é muito difícil eu definir pecado, assim, para algumas pessoas. O termo do latim é errar o alvo. Você tem um alvo, você jogou para lá, opa, você errou o alvo. Nós temos um alvo. O apóstolo Paulo assim, o meu alvo é Cristo. Se eu não estou acertando o meu alvo, eu estou pecando, eu estou me desviando, eu estou indo para o caminho errado. O problema de falar de pecado, muitas vezes, ou de falar dos nossos erros, de uma vida de pecado que nos afasta de Deus, é cair no perigo da autocomiseração também. Achar que eu sou um incrível miserável, que para nada eu sirvo, que eu sou o pior de todos os seres humanos, que eu não vou para lugar nenhum. Esse não é o caminho. Davi, do versículo 1 até o 5, ele faz toda uma reflexão, ele reconhece, olha, eu pequei, como filho pródigo ele fala, eu pequei contra ti. Muitas vezes a gente, quando eu cometo, isso que dói assim, né? Quando eu faço algo contra alguém, que eu configuro assim claramente, nossa, eu pequei contra o meu irmão. Muitas vezes eu falo assim, eu pequei contra fulano, então eu vou lá pedir desculpa para ele. Mas não é só para ele, eu pequei contra Deus.
Se você conhece a história de José, você vai lembrar que quando ele está sendo tentado pela mulher de Potifar, que ela quer ali se deitar com ele fala assim, eu não posso pecar contra o meu Senhor e nem contra Deus. O filho pródigo, ele poderia falar, né, eu pequei contra ti. Ele fala, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Então, o pecado, ele te deixa em dívida com duas pessoas, com quem você fere e com Deus. Sempre vai ser assim. Por isso que o processo de perdão é uma tríplice. Você pede perdão para o outro, que Deus te perdoa, e assim vai. Porque o pecado é dessa forma. Quando eu peco contra o meu irmão, eu estou pecando contra Deus também. Então, por isso que eu não posso simplesmente olhar quando eu fizer uma coisa... mas também ele mereceu. Tudo bem, eu errei, mas ele também me provocou. Tudo bem, eu fiz assim, mas ele não vale nada. Não é bem por aí. Talvez a pessoa não tenha tomado consciência disso, mas Deus, contra Ele que nós estamos falhando. Porque foi com Ele que nós fizemos um acordo. Foi para Ele que nós entregamos a nossa vida. Foi para Ele que nós decidimos seguir todos os dias e falar, Senhor, eu vou seguir até os últimos dias da minha vida. A partir do versículo 6, o Davi, ele começa num outro processo. Que é o processo que não depende de nós. E a única ação que nós podemos ter nesse processo é o de clamar. É o de invocar, é o de pedir. No versículo 6 ele diz assim, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. E aí aqui começa um processo de clamor. Davi, após reconhecer que ele é um pecador, após reconhecer que ele nasceu em pecado, após reconhecer que o pecado persegue ele todos os dias, após reconhecer que ele falhou contra o pecado, que ele não tem força contra o pecado, quando ele ele tem uma tomada de consciência de que sozinho ele não consegue, aí ele vai para um segundo estágio, que é a partir do 7 ele começa, purifica-me, eu preciso ser purificado, como ísopo, e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei. Todo o processo de redenção vem de Deus, sendo impossível pela nossa própria vontade conseguir tal coisas, e a única coisa que nos resta é clamar. Ninguém consegue se auto-justificar. Essa palavra ísopo que coloca aí nos primeiros versículos, lá quando eu estava me convertendo, quando eu li isso, eu falei assim, nossa, mas ele quer ficar branco que nem um isopor. Eu pensava... E lembra que eu falei aqui semana passada que muitos erros teológicos são por conta de redação, de ler errado a própria Bíblia. Mas essa palavra dá um pouquinho de mais trabalho. Essa palavra no hebraico é ezov. Ele é um tipo de planta, que deve ter uns 90 centímetros de altura. E o povo judaico, quando estava lá no Egito, entendia que essa planta ela tinha poderes medicinais. Essa planta ajudava em cicatrização, em limpar feridas, aquela coisa toda. E essa planta ela vai ser usada como um símbolo de purificação. Você lembra aquela história que Deus fala para o povo de Israel, vocês vão sacrificar um carneiro lá no Egito, vão pegar o sangue e vão passar nos batentes das portas? Eles fizeram isso com esse negócio chamado ísopo. Eles passaram o sangue ali, o sangue que purifica, e colocaram nos umbrais da porta para que o anjo da morte não os pegasse. Todo o processo lá no templo, quando vai se sacrificar uma ovelha para poder entregar em sacrifício, é feito com esse tipo de planta também. Então Davi, ele está dizendo, olha, eu preciso ser purificado. E aí ele vai dizer assim, e ficarei mais puro, lava-me e mais branco do que a neve. Em Zacarias ele vai dizer que é o sangue mais branco que a neve. É o sangue que vai purificar. Em Hebreus a Bíblia, teoricamente o apóstolo Paulo, a gente não tem certeza se é ele, mas em Hebreus, o autor de Hebreus, ele vai dizer que o sangue de Jesus é que vai purificar o meu e o teu pecado. É aquele sangue derramado na cruz, aquele ato na cruz é que nos perdoa. Aquela morte, aquele sacrifício, aquilo que nós relembramos a cada mês na Santa Ceia. O sangue de Cristo é que purifica de todo o pecado. Aqui no 8, ele continua pedindo, faz-me ouvir novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exaltarão. Primeiro ele pede para ser purificado, agora ele pede para passar a ouvir outros tipos de coisa. Porque as coisas que Davi andava ouvindo, as influências que entravam no coração do Davi, não estavam boas. Não eram os corretos. Ele fala, Senhor, faz-me ouvir júbilos de alegria.
Aí ele começa: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Ele começa num processo com Deus, fala assim: Deus, está aqui, esse é meu coração, esse sou eu, esconde o rosto, ou seja, não olha para eles. E agora eu te peço, Pai, apaga todas as minhas transgressões. Tudo que eu fiz, apaga, elimina. Não deixa que esse passado volte a me atormentar. Que esse passado volte a me seguir. Que esses erros do passado que eu cometi voltem a acontecer novamente. O 10. Cria em mim um coração puro. Quando uma pessoa pedir, Deus, cria em mim um coração puro, ele reconheceu que o dele não é. O dele está contaminado. O dele está com coisas ruins ali dentro. E ele fala, Deus, cria em mim um coração puro. E aí depois de ele, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito instável. O termo correto ali, esse instável é correto, é inabalável. É um espírito que não muda, é um espírito que não volta atrás, é um comportamento que não se deixa abalar por qualquer coisa. Me dá um coração puro e um espírito instável, um espírito reto. O 10, o 12, o 11. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. E aí ele começa, nesse processo todo de pecado, de conversão, de transformação, ele vai chegando num nível, Deus, agora eu quero continuar na tua presença. Eu não posso ficar longe. Porque eu sei que o meu pecado, esse coração impuro, essa vida instável, essa vida sem Deus, me afasta da tua presença. Eu preciso estar na tua presença. Nem retire de mim o teu Espírito Santo. Se você for... Aqui está o Santo Espírito, né? Mas essa é uma das poucas vezes no Antigo Testamento que a terceira pessoa da Trindade aparece com tanta força. Não havia nenhuma revelação, não havia nenhum entendimento sobre o Espírito Santo. Isso acontece no Novo Testamento. Mas uma pessoa que tem um coração e uma vida ligada com Deus, ele consegue ver muito além do tempo. E é o que Davi sentia. Ele fala, Senhor, não tire de mim o teu Espírito Santo. Não sei se você já passou por isso, mas você já viveu com a sensação de parecer que Deus não anda com você, que você não... Eu não sei explicar isso, assim, mas a sensação é que tipo uma proteção, uma blusa, uma capa saísse de mim e eu tô vulnerável. Imagina que eu fosse uma armadura e agora eu tô lutando sem ela. Eu me sinto muito fraco, tudo me abala, tudo me derruba, tudo me machuca, tudo me ataca. É essa sensação de viver sem o Espírito Santo. Toda decisão é um desespero. Toda tomada de decisão é um parto, é uma luta, porque eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Tudo me gera medo. É essa vida afastada da presença de Deus. E Davi fala, Senhor, não retire isso de mim. Eu preciso andar contigo. Eu preciso ser cheio do teu Santo Espírito. Eu preciso viver uma vida cada vez mais centrada e ligada à tua. E aqui no 12 ele fala, devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Porque tem isso também, né? Nós queremos Deus, mas nós não queremos obedecê-lo. É muito difícil obedecer à vontade de Deus muitas vezes. Não é fácil. Não é fácil obedecer à vontade de Deus. Porque Deus ele tem variáveis, coisas das quais nós desconhecemos, e por isso ele toma as decisões corretas. O pecado não, a ilusão do pecado não. O pecado ele me leva a uma ilusão de que aquilo que eu estou enxergando na minha mente, aquilo que eu estou desejando a todo custo, é maravilhoso, é muito bom, é imperdível. Ao ponto de eu fazer uma loucura para alcançar aquilo, para obter aquilo, para obter aquele ganho, para obter aquela pessoa, para obter tal coisa. É tão... Ele é vendido, a ilusão é tão vendida como tão boa, como tão imperdível, aquela promoção das casas assim, é hoje, só hoje, não perca, 90% de desconto, é agora ou nunca. O pecado ele chega assim, numa agressividade contra mim, contra você, que é absurdo. Se o pessoal de marketing estudasse Satanás, eles iam arrebentar. Porque pensa num cara que sabe fazer marketing para nos seduzir, para fazer eu me ferrar. E Davi ele está dizendo, não, eu não quero, eu quero estar pronto a te obedecer. Quando o Senhor falar comigo, eu quero ter um coração tão firme, tão inabalável, que eu falo assim, não Deus, o Senhor falou isso, eu vou fazer.
O senhor falou tal coisa, eu vou tomar tal atitude. Sim, é isso que o senhor quer, é isso que eu vou fazer. Voltando nessa coisa de pai, né? Cada vez mais eu fico pensando qual que é a minha responsabilidade naquilo que a Bíblia fala, o sacerdote do lar. Quantas vezes eu preguei isso, mas até então eu não era casado, eu não era pai. Hoje eu fico pensando a minha responsabilidade. Como ser um homem de Deus dentro da minha casa. Ser o sacerdote do lar. E aí eu começo a perceber que é mais difícil do que eu não conhecia. Eu fico, como que eu vou ensinar a Bíblia para meus filhos? Nessa geração que é muito mais tentadora do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Como? Eu lembro que na minha casa, lá minha mãe, meus irmãos, uma época a gente acordava de madrugada todo mundo para orar. 3 horas da manhã minha mãe saía batendo nas palmas, vamos orar. A gente queria tanto uma bênção, né? É sempre quando a gente quer alguma coisa. Aí a gente acordava, orava. Aí ficava todo mundo que nem um zumbi dentro de casa, assim. Minha mãe lá, no maior unção, no maior fogo e tal. Eu e meus irmãos, assim. Minha irmã já sentava. Falei assim, não, vou orar sentada. O meu irmão dava mais trabalho para tirar ele da cama. E aí eu ia lá, Deus abençoa. Não, deixa minha mãe orar, eu só concordo. Amém, isso mesmo, Deus, faz o que ela está pedindo. Isso mesmo, Deus, dá o que ela está pedindo. Isso mesmo, Deus, abençoa. Aí foi um tempo, a gente fez isso. E por incrível que pareça, era muito bom. Uma outra coisa que a gente fazia também era, de domingo, a gente fazia um culto familiar em casa. Aí, claro, eu sempre tinha que pregar, né? Porque ninguém queria pregar. O combinado é, cada semana um prega. Eu não sei se acontece isso no Domus ou na casa de vocês, mas as pessoas têm medo de falar o que elas já sabem. Aí, não, prega o Edinho, fala o Edinho, fala... Aí, beleza, a gente falava, né? E a gente pregava. Só que isso durava, 3 semanas, aí ia voltar a acontecer só depois de 6 meses. E é engraçado, né? Crente, tem Bíblia, tá na igreja toda semana, mas não consegue manter uma disciplina de construir na sua própria casa um altar de adoração. Na sua própria casa, você ser o sacerdote do lar. E é uma coisa que hoje eu enfrento dificuldade. Eu tava conversando com a Tamires assim, nossa, amor, a gente precisa orar mais junto, assim, né? Fazer culto, já com as crianças, assim, pros meninos já ir, né? Até hoje eu não consegui fazer. Incrível que pareça. Aí você vai dizer assim, nossa, Edinho, mas eles dão tanto trabalho assim. Não, eles assistem Netflix com a gente. Por muito tempo, inclusive. Eu quero assistir jogo na hora que eu poderia estar fazendo esse tipo de coisa. Entendeu a relação do que é pecado? Do que é prioridade? Do que é o alvo? Nada disso você não pode, não quer dizer que você não pode assistir, você não pode assistir jogos, mas assim, o pecado está quando eu denoto mais tempo para outras coisas e menos para Deus. Outro pecado que eu acho que é grave, e aí eu estou falando muito essa questão de família, porque não tem jeito, é meu contexto, gente. Essa individualidade dentro das casas, assim, né? Eu percebia muito isso na minha família. Meus irmãos não querem saber? Eu vou orar, eu sou o cara. Deixa minha mãe lá. Não, a Tamires, ela lê o que ela quer, eu leio o que eu quero, eu estudo. Não. Esse mês a gente acordou aí que a gente vai estudar bastante coisa sobre relacionamento, tem que ser junto, não adianta só um estudar, só um saber. Os dois têm que saber. É uma unidade. E quantas vezes a gente peca nisso? Você fala, não, Edinho, isso não é pecado. Estou pecando quando não estou sendo um sacerdote, quando não estou sendo aquilo que Deus quer que eu seja. Se Deus tem um plano para mim, se Deus tem um alvo para mim estabelecido, quando eu não chego lá, eu estou olhando. É duro. Por isso que eu já estou me colocando na mesma situação. Eu não consigo fazer e precisamos fazer. Eu não estou aqui vendendo regra para ninguém, não. Mas eu acho que a gente pode junto ter essa tomada de consciência de que, olha, o nosso sucesso em tantas áreas está escondendo o pecado em tantas outras. Está encobrindo falha em tantas outras. Amém? E aí, para a gente encerrar, e na parte final, a partir do versículo 13, após esse processo de reconhecer o pecado, reconhecer que é pecador, reconhecer que é falho, reconhecer toda a sua dinâmica, aí você vai para uma segunda fase, que é essa fase do clamor, de reconhecer que é só Deus que salva, só Deus que cura, só Deus que liberta, só Deus que purifica, só Deus que salva, só Deus que transforma. Aí uma alma convertida e convencida pelo reino de Deus, pelo Senhor Jesus, ele toma uma atitude imediatamente. Amém? E esse talvez seja um dos... Se tivesse um teste vestibular para o cristão, acho que esse talvez seja uma das etapas. Que é quando você
a alma pecadora saiu do estado de alma pecadora e foi para um estado de alma que clama. E quando você sai desse estado de alma que clama, você entra num estado de alma que se coloca em missão. E aí as coisas... Você vê que é a mesma pessoa, tá? Parece que Davi é quase um bipolar. Ele sai ali do estado miserável, pior homem da terra, e agora ele já se torna a solução para as pessoas. E aí ele começa: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Davi fala assim: Deus, se você me perdoar, se você me transformar, se você me curar, se você fizer tudo isso em mim, agora o meu acordo contigo é o seguinte: eu vou ensinar para as pessoas tudo isso que o Senhor fez em mim. Lá no livro de Atos, quando Pedro, no capítulo 3, eles curam um aleijado que está à porta da igreja pedindo dinheiro há mais de 38 anos, e depois daquilo o aleijado anda, eles são presos, e aí, como não tinha nenhuma acusação, tiveram que soltar eles, e aí os poderosos, os sacerdotes, falaram assim: é o seguinte, vocês não vão mais pregar esse Jesus. Aí Pedro, João, os apóstolos falaram assim: bom, então você vai ter que prender de novo, porque eu não posso deixar de falar o que eu vi e ouvi. Então pode me prender de novo, porque eu vou continuar falando. Isso são almas que saíram daquele estado de pecador, entraram num estado de clamor e agora estão numa fase de missão. E aí do 14 ele fala: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. A minha língua aclamará a tua justiça. No 15, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Uma alma arrependida, que reconhece onde caiu, que consegue reconhecer a graça e a salvação de Deus, não tem outra missão e não tem outra tarefa a não ser pregar o evangelho. Amém? Eu vou fazer que nem pastor pentecostal televisivo. Vira pro seu irmão e fala assim: irmão... Aí o pastor edita isso depois, essa parte a gente corta, para não queimar meu filme. Mas vira para... Não, fala, vai, irmão. Jesus te chamou para pregar o evangelho. Mesmo que você acha que não. Mesmo que você seja tímida. Mesmo que você fala que não entende nada de Bíblia. Se você foi salva, se você saiu desse estado pecador, se você reconheceu que é Ele que te salvou, você vai anunciar o evangelho. Amém? Sabe o marketing? Aquela coisa... O marketing foi criado pela igreja, viu, gente? Só para... Não é do diabo. É a igreja católica que criou, mas... É mais ou menos isso. Se eu sei que está vendendo televisão ali, de LCD, 3D, 4K por R$100, eu vou falar para todo mundo, vou ligar para meu irmão e falar: nossa, vem, pega 10. Eu vou anunciar. Se o evangelho, se esse Jesus que você fala, que você prega é tão bom, é tudo isso mesmo, gente, a gente não vai deixar de pregar. A gente não vai deixar de falar. E eu não falo pregar que nem nesse estado que eu estou aqui falando, ou como os pastores que pregam. Pregar é todo tempo, é toda hora. É no trabalho, é na escola, é na família, é onde quer que você esteja, as pessoas vão estar falando com você. Eu tive umas experiências minhas, cadê o Fábio? Não está aqui, né? Quando eu prego, eu confesso meus pecados. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, na casa dos meus primos, fui viajar. Eles iam para uma casa chamada Via Show. Casa cabe 10 mil pessoas, funk, samba, aquela coisa. E tava todo mundo se arrumando e eu tava meio que na minha. Aí um primo meu provocou, assim: vai todo mundo menos o Edinho, o pastor não pode ir. E eu tava na mesa, sentado, conversando com a minha tia sobre Deus e falando da igreja e tal. Aí aquela provocação assim, sabe, tipo, parece que Satanás apareceu assim e me desafiou. Eu falei: agora eu vou. Aí meu irmão: não, pastor, você não pode ir não. Eu falei: vou lá com vocês, lá na festa, lá, vou lá no pancadão lá. Vou. E fui. Eu fiquei, eu acho que da 1 da manhã até às 5, no meio do... muita gente, aquela pegação, aquela coisa toda, conversando com 2 primos meus. Até às 5 da manhã. E falando de Deus, e falando de Deus, e falando de Deus com ela. E ela brincava assim, falando: você tá aqui, para de falar de Deus, eu quero curtir. Eu falei: não, vamos continuar trocando ideia. Aí vinham umas meninas, mexia comigo, eu falava: não, valeu, tô de boa, hoje eu tô de boa. Hoje eu tô na missão, hoje não dá. Mas...
E foi umas 3, 4 meninas chegarem em mim, eu falei, não. Hoje ele tinha que manter aquilo. Eu falei assim, não, hoje também não posso voltar atrás, né? Não posso dar falso testemunho aqui agora. Agora eu vou pregar até a hora que eu vou embora. E foi isso que aconteceu. E essa prima, né, uma prima, até hoje, ela lembra disso. Vira e mexe, assim, quando eu vou no Rio de Janeiro, ela fala, aí sempre vem aquela, eu tô indo numa igreja tal. Quando eu for lá em São Paulo, eu vou lá na igreja. Ficou, gravou. Quando você tá em missão, focado, soldado em missão, você deixa marcas. Amém? Mas tem que manter estável. Amém? Paulo, após ser convencido e convertido pela graça de Cristo, tornou-se imediatamente um grande pregador. Lembra de Paulo, perseguidor da igreja, Atos capítulo 9? Tá indo lá, vou prender, vou matar os cristãos, ele cai do cavalo, Jesus aparece para ele e fala com ele. Semana seguinte o cara tá pregando o evangelho. Se batizou e pregou o evangelho. As pessoas falam, não pode ser você. Você não. Todo mundo menos você. Paulo pregando o evangelho. A pergunta que fica é quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando eu me arrependo e quando eu reconheço que eu sou salvo por Jesus, um sentimento de amor tem que brotar. E esse sentimento de amor, ele brota ao ponto de eu querer pregar para o outro. Você vai, e aí é uma coisa assim, você vai continuar pecando. Você não, como diz Davi, você nasceu em pecado, você vai morrer no pecado. Porém, o sangue de Jesus me justifica e te justifica. Você não vai para o céu porque você é bom, você vai para o céu porque Jesus morreu por você. Ponto. Quando Deus olha para mim e para você, ele vê sangue, se ele vê sangue de Jesus, beleza. Se não tem sangue, a casa caiu. Mas eu sou uma boa pessoa, não interessa. Tenho sangue? Reconheceu os seus pecados? Clamou pela graça e pela misericórdia de Cristo? Aí sim, a salvação. No 16, vai ali finalizando o reflexo de uma alma convertida. Uma alma convertida, depois de ele passar desse processo de fazer missão, de pregar, de anunciar, de dizer, eu quero trazer mais pessoas para o reino de Deus, eu quero mais vidas sendo salvas, eu vou orar pela minha família, eu vou orar pelo meu trabalho, eu vou orar pelas fulanas, eu vou me dedicar. Amém? Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. O Davi, ele está dizendo aqui que o que Deus mais quer não é sacrifício. Não é religiosidade. Não é atos humanos. Não é atos de demonstração somente. Ele está dizendo, eu quero um coração. Eu quero uma alma convertida. No 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Isso que é mais louco, porque se Deus pedisse, e como as pessoas entendem, que você tem que subir a escadaria fulana de joelho, você tem que andar 35 quilômetros de um lugar até tal lugar para fazer uma penitência, se você tem que acender velas, se você tem que fazer o que for, eu e você vamos lá e vamos fazer. Mas o que Deus está falando assim, eu quero um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Isso é difícil. É mais fácil para a gente entregar sacrifício do que entregar o coração. É mais fácil para a gente dar dinheiro na igreja do que realmente se doar por outra pessoa. E a Bíblia deixa claro isso, né? Jesus falou assim, olha, antes de vir entregar a tua oferta, primeiro se reconcilia com o teu irmão. Não entrega a tua oferta antes de se reconciliar com o teu irmão. Porque para Deus, o que mais importa é esse coração quebrantado. Temos que continuar contribuindo com o reino de Deus, continuar investindo no reino de Deus, mas o meu coração tem que acompanhar esse ritmo. Porque aqui diz assim, por tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Sabe? Ele está dizendo aqui, faz a cidade prosperar e protege a cidade. Faz a tua igreja, faz o teu povo prosperar e protege o teu povo. Guarda os muros. Levanta os muros ali para que os inimigos não avancem. Levanta os muros para que os inimigos não entrem e saqueiem tudo. Levanta os muros, Deus, de Sião. E aí ele não está falando de si, ele está falando do povo. Está falando do reino, está falando de si, dos outros. Porque o outro aspecto final de uma alma
que sai desse estado de alma pecadora e entra no estado de alma convertida, é isso, ele começa a enxergar o outro para além de si. Deixa de ser aquele crente egoísta, das músicas que muitas vezes nós cantamos, que dá para mim, faz para mim, vem em mim, minha, meu, é tudo no pessoal. Ele começa a entender que o reino de Deus é sempre feito com o outro. O reino de Deus é sempre feito com o próximo. Amém? No último versículo, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos ao teu altar. Você vê que ele não anulou o sacrifício, mas ele só pode haver um se o coração estiver em conexão. O problema da nossa vida é que a gente fazemos as coisas sem esse coração conectado. Amém?